Olá a todos, aqui é o professor Jorge Salles, sou professor de Finanças do IBMEC. Gostaria de conversar com vocês sobre como renegociar suas dívidas bancárias. Bom, em primeiro lugar, você precisa verificar se a instituição financeira ao qual você possui negociações está já automaticamente oferecendo aos seus clientes a possibilidade de prorrogação de prazos. Nessas prorrogações de prazo, é preciso verificar se há condições adicionais de encargos, né, e que precisa ser negociado diretamente com o seu gerente de conta, tá? Porque algumas instituições estão abrindo prazos de 30, de 60 dias, mas possuem encargos acerca dos juros e outras taxas, né, acerca dessa negociação. Então é preciso você verificar primeiro se o seu banco já está com esse procedimento e já está conectando os seus devedores, né, para que entrem em contato com o banco para fazer esse tipo de negociação. Então é importante você verificar nesse primeiro caso. Bom, se isso não está acontecendo com você e você possui conta em alguns bancos, primeiramente você tem que verificar se existe o risco de você ser executado. E o risco de ser executado aqui não é simplesmente pela dívida em si, mas é ser executado se você possui alguns bens em garantias, né? Então, se você possui bens em garantias, avais, né, que podem cair em cima, por exemplo, da pessoa física e não só da pessoa jurídica, seria conveniente você entrar em contato com a instituição financeira para verificar se há a possibilidade de flexibilizar, né, as condições de prazo ou taxas para se fazer a quitação, né, da dívida ou a prorrogação de prazo. E aí, nesse caso, é preciso realmente, né, ter essa ciência de que esses daí são os primeiros para você verificar. Bom, um outro ponto interessante, né, verificar, né, se existe, né, nessas renegociações a possibilidade de prazo automático. A possibilidade de prazo automático é se já existe essa previsão no seu contrato, né? Então, seria legal você dar uma olhada no seu contrato de empréstimo ou de financiamento e verificar se existe cláusula acerca de excepcionalidades como essa, né? Onde a sua empresa seja proibida de operar, ou se por um acaso o seu contrato de empréstimo tem algum seguro atrelado. Se isso acontecer, seria interessante você verificar a condição desse seguro e como você faz para utilizar esse seguro prestamista, ok? Então essas são as primeiras condições aí para vocês verificarem acerca dos empréstimos. Um outro aspecto que é interessante verificar, se há a possibilidade de portabilidade da sua dívida para alguma linha de financiamento, né, que seja oferecida daquelas oriundas de repasses do Banco Central para os bancos, né? Então, recentemente aconteceu alguns procedimentos de redescontos, né, do Banco Central para as instituições financeiras, e esses recursos eles têm como premissa ajudar a situação, né, de algumas empresas nesse momento, né, de confinamento e de posterior recessão. Então seria interessante verificar se por um acaso você consegue fazer a portabilidade dessa sua dívida. É muito interessante, né, essa portabilidade, porque ela vai permitir que você troque uma dívida que estava numa condição que talvez tenha uma taxa de juros maior para uma taxa de juros menor, né? Então essas portabilidades elas têm esse intuito de melhorar as condições, né? Bom, se você for fazer uma nova dívida, né, e aí está precisando de recursos, seria interessante também buscar essas linhas, né, não só a portabilidade, mas em novas dívidas, né, e buscar essas linhas de crédito que são oferecidas com algumas conveniências, né, desses repasses governamentais. Então, algumas instituições financeiras estão com essas linhas. Seria interessante também verificar, né, os bancos de fomento, né? Então, nós temos bancos estatais de fomentos, né? Aqui em São Paulo nós temos a Desenvolve SP, né? Em Minas Gerais nós temos o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que são instituições públicas, né, que têm o intuito de fomentar o desenvolvimento do seu estado. E pode ser que nessas instituições financeiras, né, tenham hoje algumas linhas de crédito fomentadas pelo próprio estado
para permitir que o empresário tenha alguma folga financeira, tá? Então seria interessante dar uma verificada lá. E é isso, né? Com relação às instituições financeiras, é sempre bom entrar em contato com eles e já tentar negociar essas condições o quanto antes, tá? Por quê? Porque neste momento, né, diversas instituições estão tentando fazer a mesma coisa, né? Entrando em contato com os seus bancos e tentando fazer o ajuste. Então, o quanto antes você fizer, talvez você consiga linhas de crédito ainda disponíveis, né, para se fazer esses ajustes, tá? Bom, as explicações para isso, né, a própria condição já está dando. Então, o que você tem que mostrar para as instituições financeiras é que a sua empresa vai ser uma sobrevivente, tá? Então, esse é um primeiro aspecto, né? A sua empresa é sobrevivente a esse tipo de situação? O que você está fazendo, né, de retomada dos negócios, né? Em que sentido você está buscando reduzir os seus custos, né, operacionais, né, em busca da solvência da empresa. Então, tenha isso já em mente antes de ir lá conversar com os bancos, tá? Em todos esses sentidos que a gente falou anteriormente, ok? Obrigado a todos e muito boa sorte.